Olá a todos. Hoje eu vim aqui compartilhar mais uma experiência que eu tive em uma projeção astral no canal Coisas de Espíritos, tá bom? Então vamos lá. Eu já me encontrava já fora do corpo físico, mas inconsciente. Então apareceu um casal de preto velho. Então eu olhei eles, né? Aquela roupa deles assim antiga, parecia aquelas roupas de preto velhos antigas, aqueles senhores, né? Aquela roupa feita de saco acho que de farinha, que se diz, né? E aí eu olhei os pés deles, eu vi que eles estavam de pés no chão. E é uma forma bem simples, sabe? E aí eu senti, falei, nossa, pretos velhos, né? E ainda inconsciente. Aí eu senti uma alegria tão grande. Só que eu não fiquei totalmente consciente. Eu não posso dizer assim, fiquei 100% consciente. Mas aquela alegria me levou para outro nível, eu não sei nem explicar. Sabe quando seria como você tivesse em êxtase. Aí aí eu fiquei assim, eu não lembro se eu estava sentado, em pé. Aí eu falei para eles assim, vocês são preto velhos a todo momento ou só para mim? Só porque eu aí eles falaram assim que eles já reencarnaram várias vezes com várias tonalidades de pele, que por eu conhecer eles de outras reencarnações, que eles foram preto velho, então eles vieram nessa roupagem de preto velho, mas eles não precisam de ficar parecendo com um preto velho. Aí eu falei assim, mas é por causa de mim? Aí eles falaram, porque é mais fácil, é assim, não precisa de... É uma coisa que está no seu inconsciente e não é o foco da gente agora. Eu falei, não, aí eles falaram, não, o foco é que nós temos permissão para levar você para conhecer um maioral no astral inferior. Aí eu fiquei assustado, que isso para mim quer dizer o seguinte, um chefe de facção lá embaixo, né? Aí eu falei, mas eu vou morrer? Eu corro risco de morrer? Ele falou, não, você não vai morrer, você não vai sofrer nada. Aí eu falei para eles assim, mas esse maioral, ele vai saber que eu vou? Aí ele falou, vai, mas ele vai fingir que não sabe. E ele sabe que você não vai sozinho, que é a gente que vai levar você lá. Falei, tá bom. E aí eles mandaram eu fechar o olho. Eu fechei o olho. E depois eles mandaram eu abrir. Eu senti que eu fui puxado para algum lugar. Quando eu abri o olho, eu já estava no plano espiritual desse maioral, no astral inferior. Se vocês preferirem, pode ser a dimensão que ele atuava. Aonde que ele era o chefão. Então a gente começou a andar, só que andava rápido. E não era eu que fazia isso, eram os pretos velhos, o casal de preto velho. E chegou um certo ponto, eles falaram para mim assim, agora nós vamos ter que abaixar, eu vou fazer uma alcova de luz transparente e cheias de perdão, eles falaram assim, eu vou fazer uma alcova porque vai vir uns pulsos magnéticos e essa alcova vai proteger, o pulso vai passar por ela e não vai nos influenciar, muito menos você, anjo. E aí eles mandaram eu abaixar no chão, ficar deitado. Nós três ficamos deitados no chão, era um piso, parecia rocha, né, preta, né? Aí passou alguma coisa, eu senti que passou, que fez um barulho. Aí eu perguntei para ela se eu podia ver o que estava acontecendo. Ela falou assim, no próximo pulso que ele der, que é o maioral que está mandando os pulsos, eu mostro para você antes e o processo. Então ela me levou, que eu estava sendo levado, eles me levaram mais um tantão para frente, era rápido. A gente andava, mas ia sumindo e aparecendo na frente. E aí ela falou assim, agora nós vamos parar aqui que agora nós vamos parar aqui que ele também tá para me te mostrar o processo. Aí eu deitei no chão de novo, aí ela falou, fizeram a alcova, aí ela falou para mim, se você não tá vendo
a meia esfera, né? Eu falo alcova, é uma meia bola de... Falei, não, aí ela falou, vou ajustar a sua vidência. Aí eu comecei a ver uma película em volta de nós igual uma esfera. Parecia que a outra parte da esfera estava embaixo. E aí ela falou, repara no desenho geométrico dessa esfera. Aí por fora dela parecia casca de ovo, sabe? Por fora dessa esfera. Aí ela falou assim, agora nós vamos ajustar você para você ver como que o maioral tá mandando esse expulso. Nossa, na hora que eu vi o cara de longe, o cara era gigante. Eu não tenho ideia da altura dele, eu só sei que eu ficava pequenininho perto dele. Aí eu perguntei pra ela, falei se é a minha vidência que tá vendo ele grandão ou ele é grande daquele jeito? Ela falou, ele é grandão. Ele é gigante, ele é maior do que casa. Aí ela falou assim, mas você repara no meio da cabeça dele. Aí eu vi as luzinhas se formando, mas aí eu falei pra ela, essa luz, esse espírito é trevoso? Ela falou, é. E essa luz? Ela falou, é energia corrompida, não é a mesma energia do fluido cosmo universal, pura, energia de uma vibração. É uma energia corrompida, energia de dor, sofrimento, que ele está manipulando ela, está usinando. Aí foi crescendo aquela bolinha dentro da cabeça dele e ela ficou de um tamanho razoável. E aí ele mandou, na que ele mandou saiu em forma redonda, igual quando você joga uma pedrinha de ar, uma pedrinha em um lago. Ela não forma aquela onda redonda. E aquilo veio, mas veio rápido. Aí ela falou assim, pode ficar tranquilo, que nós estamos protegidos, eu já fiz a nossa proteção. Aí aquilo veio e passou pela essa meia esfera que os pretos velhos fizeram, como se lá fosse o solo. Ignorou e passou por cima. Aí deu vontade de olhar para trás. Quando eu olhei para trás, com a minha visão, que a preta velha estava mexendo nela, os pretos velhos, eu vi um ser lá próximo, tentando fugir em direção contrária desse gigante. E aí essa onda pegou ele, e ele ficou tremendo e voltou para trás, assim, sabe quando a pessoa para de andar e fica tremendo assim, ó, e é puxada mais pro centro que era o gigante, e ela foi puxada para perto dele. E aí ele ficou lá sabe quando a pessoa parece que toma um choque e fica inconsciente? Ele ficou lá assim, foi puxado bem para frente da gente. Aí ela falou, se eu não fizesse essa proteção, e um desses pulsos atingisse você principalmente, ia desencadear, ia disparar várias imagens em você. E você ia alimentar tudo aquilo que você sente culpa nessas reencarnações que você teve, ia vir flash disso, e você ia perder a consciência, e talvez você ia causar um problema de saúde para você e tudo. Então, e outras coisas que ela não falou que eu entendi que tinha nesse local, com esse expulso desse gigante. E aí ela falou, agora nós vamos mais pra frente. Aí ela falou, só que a gente vai chegar já perto dele, eu vou pedir pra você fechar o olho e depois você abre, quando nós pedir. Aí ela pode fechar o olho, eu fechei, eu senti que a gente foi bem pra frente. Ela falou, pode abrir o olho. Quando a gente abriu o olho, eu tava perto de era igual uma montanha, mas eu percebi que era um cânion. Tinha montanhas do outro lado, então tinha um buracão. E aí esse gigante, eu vi ele vindo, eu comecei a ficar com medo. Ele falou, não tenha medo, você tá com a gente. E aí esse gigante, nossa, o cara era grande. O cara vinha andando. E aí ele chegou assim perto da gente, ele olhava assim, mas ele olhava era um desprezo, sabe? Ele olhava com muito desprezo. Mas ele já conhecia esses dois pretos velhos. Esses pretos velhos, pelo jeito, já ia lá conversar com ele. Aí ele não estava preocupado com a gente, ele estava preocupado em manter o pulso. De vez em quando, aí ele estava ali, a preta velha falou, olha, ele está usinando de novo. Olha, ele está mandando, aí passava pela gente, o pulso passava rápido pela gente, depois ele ia aumentando, né? Aí ela falou assim, ele domina aqui assim. Aí ela mandou reparar perto das pernas dele, lá em volta. Quando eu olhei perto da perna dele, tinha um monte de ovo transparente.
O ovo, comparado a ele, parecia a metade do nosso tamanho. A metade do tamanho nosso. Na hora eu falei, é o Void, é o Void. Ela não respondeu, ou seja, não é o Void, mas era alguma coisa viva. Aí ela mandou reparar nesses ovos, ele tinha uma camada transparente, sabe aqueles ovos que o sapo coloca na água lá que começa a ter vida dentro dele? Tinha vida nesses ovos. Aí ela falou, isso aí eram pessoas. E ele drenou toda a energia dessas pessoas e ela ficou desse jeito, né? Aí eu entendi nisso daí que não era o Void ainda. Eu vou parar um pouco de falar para me explicar o que veio em mim, o que eu acho que é, que não tenho certeza. Que ele sugava essas energias, esses fluidos dessa pessoa e ela ficava desse jeito. Mas se tirasse esses ovos de lá, e provavelmente ele ia se recuperando a forma física do corpo astral, né? A forma do corpo astral deles. Mas ele mantinha ali porque acabava ficando preso a ele. Bom, a respeito do ovoide achar que é ovoide, que achar que é um ovo, eu admito aqui, por ter a deficiência do corpo físico, né? A parte física, ela às vezes faz a analogia das coisas, ela não traz a realidade. Então vai ficar em aberto aqui a possibilidade de eu não ter visto dessa forma e sim estar fazendo analogia. Então eu deixo aberto. Agora voltando para lá, onde estava o gigante, aí eu perguntei para os preto velho por que aquela situação daqueles. Aí eles falou para mim assim que cada ser daquele tem uma história, tem uma experiência e que ele mantém eles ali, além de sugar as energias dele, esses seres seria como igual a pessoa falou para mim, eles seriam igual livros. Ele tratava esses seres humanos igual um arquivo. Então ele tinha informação ali, então ele tinha médicos, tinha pessoas ligadas a TI, a desenvolvimento de software, tinha engenheiro, tinha técnicos. Então quando alguém na crosta terrestre, outra coisa que os preto velhos falaram que até ali, até chegar na crosta, tinha algumas camadas. Eles não falaram quantas que era, se era 5, se era 7. Em cada camada esse cara tinha representante. São escravos trabalhando para eles. Então quando alguém da crosta terrestre pedia alguma coisa que ele não conhecia, ele pegava um daqueles que entendia do assunto e ali ele não absorvia conhecimento, ele via como você lê um livro, como que era feito. E isso quando ele precisava, porque ele era um ser que conhecia muito, tinha muito conhecimento, ele não era um ser igual eu, ele era um ser, detalhe, esqueci de um detalhe, a aparência física desse ser, além do tamanho dele, ele não tinha cabelos, nem na sobrancelha, nem na cabeça. E ele tinha aquela fita colocada na cabeça que os romanos usavam, que eles usavam um tipo de uma folha, um monte de folha aqui assim, que vinha até aqui, que eram, acho que alguns cargos que tinha em Roma, era dado para essas pessoas. Não sei se era cargo de César ou se era general. Então isso para mim, já na hora eu falei, esse cara deve ser a última reencarnação dele, foi na época lá de Roma. E antes que eu perguntasse para os pretos velhos, eles já sentiram com a cabeça que sim. Então ele está sem reencarnar já desde, não sei se foi no início de Roma, quanto tempo era, mas é desde a era que existia Roma. Então um cara desse, como que ele ia trabalhar no mundo de hoje? Então, e ele só não pegava ele só não tinha esses seres. Isso é o meu jeito de pensar, eu posso estar errado, viu? Isso é achismo comparado ao que eu vi. Eu estou te falando o que eu vi e o que eu acho. Agora é o que eu acho. Esses seres em forma de ovo
talvez tinham conhecimentos até do astral inferior. São espíritos que tinham conhecimento, provavelmente tem tecnologia que agora tem na parte física nossa aqui, que ela primeiro veio do lado espiritual. E os seres trevosos, eles têm essa tecnologia também, desenvolve na área de comunicação, em todos os setores. Isso tudo é achismo, que eu estou falando. Agora, voltando para lá. Então, o Preto Velho falou comigo, mentalmente, eles estavam conversando mentalmente comigo, que tem muito cara aqui, na parte física, médiuns, dirigentes de centros, de todas as religiões que vão fazer acordo com os seres das trevas. Então é aberto um buraco, né? Lá, na hora que ele faz o processo mágico dele, lá abre um buraco e vai acessando. E aí esse ser, ele tinha vários meios de se comunicar com esses médiuns. Uma deles que o meu mentor, que os Preto Velhos falou, foi através da linguagem de simbolismo. Eu não entendo muito bem, então não vou entrar nesse campo, porque eu não entendo nada de simbolismo. Eu sei o que é, mais ou menos, porque eu li algumas coisas, mas ele trabalhava na área do inconsciente da pessoa. E um outro meio dele se comunicar lá, quando o cara abria o buraco, era através de forma e pensamento. Esse ser, ele projetava as formas, dava vida a ela, conseguia dar movimento, isso é muito difícil do lado espiritual. A gente, aqui na parte física, a gente cria muitas coisas do outro lado com a nossa mente. A pessoa que fica pensando muito, vai num equipamento, ele consegue dar, mas ele não tem vida. É difícil dar vida. São poucas pessoas na parte física que conseguem. Você cria uma pessoa, uma cópia, então, para criar os detalhes, são poucas. E esse cara criava uma forma de pensamento de pessoa e dava vida para ela. Então, ele conseguia se comunicar também através dessa forma com essas pessoas encarnadas que eram médios, pai de santos, babalorixá, dirigentes de centro. Pessoas que ficam pegando serviço aí para fazer acordo de riqueza para pessoa. Sabe, fazer pacto. E aí ele era visto, pelo que o Preto Velho falou, como demônio. Então, e ele era ruim, era muito ruim a energia lá. Eu estava sob proteção, mas eu sabia que o negócio lá era radioativo mesmo, sabe? A sensação. Isso agora é achismo. Não, isso que eu estou falando é o que eu achei, na minha impressão que eu tive. Sabe, tinha alguma coisa ali que se não tivesse a proteção dos Preto Velho, ela ia me consumir ali na hora. Eu vou usar a radiação como exemplo. Os livros espíritas falam muito sobre esses lugares, como que é a atmosfera. O livro Umbandista também falam, né? Eu tenho lá o Saraceno que fala muito. Então, tem literatura, muita coisa na literatura. Então, aí as pessoas fazem acordo com ele, e aí ele tem representante na parte física. E esses representantes na parte física não sabem a maioria deles não sabe, porque a pessoa que faz um acordo com um ser desse, então eles acham que ele era um demônio. Então uma pessoa, ela fazia, vou evocar o demônio tal, e esse cara e chegava a ter ele sem energia, correspondesse, é igual um rádio, você sintoniza, se correspondesse lá onde ele estava lá, ia chegar lá, quando o cara fizesse todo o procedimento lá mágico lá, os rituais dele para poder acessar. E aí, se o cara que vai pedir ajuda, ele fala, eu quero conversar com o Beelzebub, ele falava que era o Beelzebub. E esse ser, ele era o maioral. E ele cumpria com o que falava. Nessa parte aí ele fazia. E aí, o Preto Velho falou pra mim assim, ele daqui a pouco ele vai ficar mais sossegado assim, porque estava preocupado com a defesa do local dele, mas não por conta da gente, ele não estava nem aí para nós. Tava nem aí, ele sabia que a gente estava lá. Então, ele estava preocupado, porque esse cara, pelo que os pretos velhos falaram, ele estava mantendo ali. Se ele baixasse a guarda ali, tinha gente que vinha tomar ele ali, provavelmente fazer ele virar um ovoide. Aqui, virar aqueles ovos lá, igual
eu não tenho certeza se é o VOD, eu não sei. Então ele tinha que manter o controle lá, então ele estava preocupado em ser o maioral ali, não deixar nem um milímetro para ninguém entrar no campo dele. Alguém que queira tomar, não igual a gente estava lá, eu era um cisco no umbigo, né? E aí depois que os preto velhos falaram assim, que era um casal, né? Daqui a pouco ele vai, tipo assim, ele vai ver que ficou mais. Provavelmente ele deve estar lutando mentalmente com outros espíritos. Mas quando ele vai dar uma relaxada, ele vai vir falar com a gente. Eu falei, o quê? Aí eu já era muito grande o cara, você tava na ponta de uma montanha, aquele cara grandão. Eu perguntei, eu cheguei a perguntar mentalmente pros preto velho, eu falei, eu não tô delirando aqui não, olha o tamanho desse ser. Aí ela falou assim, não, você não tá delirando. Esse não é o tamanho real dele, isso é tudo energia roubada aí, ó, desses irmãos que estão em forma dessas formas redondas aí, Ângelo. Então ele pega essa energia e ele se mantém nesse tamanho, mas eu vou mostrar para você o real tamanho dele. Eu não vou mostrar os detalhes da fisionomia, né, mas eu vou mostrar a silhueta do tamanho dele. Quando eles ajustaram a minha mente para me ver esse ser que estava gigantão, ele era do tamanho de um bebê e não tinha nem braço. Então, era um ser que estava numa situação terrível e estava lá dominando. A mente do cara era incrível, porque se fosse qualquer um de nós, já estava inconsciente ali já tinha virado um ovoide já de tanta coisa, e ele estava se mantendo. E era um ser que se ele, a data exata eu não sei, mas ele era da época de Roma. Então, quantos anos esse cara está sem reencarnar? Dentro do planeta, dentro da lei de causa e efeito, dentro como é que se fala, da gravidade que atua no espírito, dentro das consequências do que ele fez, que só Deus sabe o que ele fez, para chegar ali. E ele estava lutando com aquilo, então a luta mental dele, e ainda lutando com outras pessoas que queriam tomar o domínio dele. Tinha o controle de pessoas até a crosta, então ele tinha representantes até a crosta terrestre. Tinha subindo da onde ele estava, eu não sei se era 3 planos ou 7 planos, ele tinha um controle ali, tinha passagem dele ali. E olha a mente do cara como que tem que trabalhar, o tanto de coisa que ele tem que fazer ao mesmo tempo. Então ele começou a voltar atenção para nós, e eu deduzi que ele já estava mais tranquilo, porque a preta velha, os pretos velhos tinham falado que quando ele ficasse ali a conversar, então ele olhou para onde a gente estava. E aí eu não sei o que ele conversou com os preto velho, não deixaram ouvir nem interferir. Aí ele olhou e perguntou para mim. Ele olhou para mim e falou assim, você quer? Só que foi dentro da minha cabeça que ele falou. Você quer me perguntar alguma coisa? E eu olhei para os preto velho assim, com medo, eu falei, meu Deus, o cara sabe que eu tô aqui, né? Aí os pretos velhos falou que podia perguntar, mas eu fiquei tão apavorado. Olha a pergunta imbecil que eu fiz pro cara. Fiz uma pergunta de criança. E eu vou compartilhar com vocês aqui a minha infantilidade no lado espiritual. Eu olhei para ele igual uma criança, mas com medo, né? Porque ele era um ser das trevas, ele não era um... Falei para ele assim, você come gente? E fiquei sério. Aí ele olhou para os pretos velhos assim, né? Mas ele não tirou sarro de mim, ele falou assim, uma vez por semana. E olhou para os ovoides. Aí ele pegou um na mão assim, ó. Ficava pequenininho na mão dele. Aí, agora é achismo. Eu acho que ele quis dizer para mim, eu acabo com um ser, né? Deixo ele nessa situação agora uma vez por semana. E aí ele quis dizer assim que depois fosse porque antes, com o ovo na mão, né? Que é um ser lá em forma de ovo, que não é ovoide. Ele fez assim, porque antes era todo dia. E fechou a mão e colocou lá de novo. Aí eu olhei pro preto velho e falei pra ele assim, vocês estão mexendo no meu inconsciente, isso tudo que eu tô vendo aqui é minha mente que está criando, é uma coisa filosófica, vocês estão passando alguma informação pro meu inconsciente,
então esse gigante não existe. Ele falou, não, esse gigante existe, nós estamos aqui e não é do seu inconsciente que se trata a situação. Aí ele foi, aí eu falei, tá bom. E ele, quando ele disse pra mim que é uma vez por semana, é porque ele tá querendo mudar, aí o preto velho assentiu. Aí eu falei assim, qual as dificuldades que ele tá tendo nessa mudança? Perguntei pros pretos velhos. Os pretos velhos falaram assim que ele tinha... que aquela situação que ele chegou ali não foi do dia pra noite. E que o processo para voltar, para poder... era complicado. Mas estava... E aí, agora é o que eu acho. Eu acho assim que a minha mente não tem capacidade de entender como que funciona o resgate de um espírito desse pelos plano espiritual superior. Resgate que eu digo é o seguinte, o cara provavelmente deve estar todo de saco cheio, não quero mais, mas se eu desligar o botão, vou usar essa analogia, vai cair tudo, vai ruir tudo. Então ele deve entrar em contato com o plano superior, eles mandaram o preto velho, e esse preto velho deve estar auxiliando ele. E eles me levaram lá só para mim poder falar sobre isso. Só que o meu cérebro físico, a minha cabeça física, ela é bem simples. Eu sou então eu não consegui trazer tudo. Inclusive, quando eu voltei para o corpo físico, eu não lembrava de nada. Eu levantei na minha cama, vai vendo como que eu me lembrei. Eu levantei da cama, fui beber água, era de madrugada. Aí, tô bebendo água, falei, peraí, aconteceu alguma coisa. Eu acho que isso é intuição ou inspiração. Falei, aconteceu alguma coisa, eu preciso de lembrar de alguma coisa. Aí eu bebi água, voltei pra cama e comecei a relaxar e buscar, dormir. No outro dia, eu acordei e falei, eu tive um sonho, mas eu não lembrei, porque eu levantei, fui beber água e voltei a dormir. E aí eu só fui lembrar meio-dia. Meio-dia eu fui lembrar. Porque eu estava assistindo um filme na Netflix, japonês, que tinha uns gigantes, foi o Start, e eu lembrei. Então, isso quer dizer o seguinte, se eu tive essa dificuldade de lembrar na hora, provavelmente ficou um monte de informação, eu não trouxe para a parte física. E ainda entra o detalhe, que na parte física eu não sou um estudante, um projetor de primeira, eu sou só um iniciante, sou só um aprendiz. Então, eu não consigo cortar certos caminhos que a pessoa que tem mais experiência corta, para poder absorver. Então tá aí a experiência. Não tome como verdade tudo, porque tem a parte física, igual eu falei, que atrapalha. Aqui, se vocês não têm como provar para vocês mesmos, vocês não lerem livro e falar, eu me projeto, ainda não vi, que fique registrado isso para que se no futuro vocês tiverem essa experiência ou algum espírito falar com vocês, que vocês lembrem. Então é por isso que eu estou compartilhando, tá bom? Um abraço a todos e essa foi minha experiência, tá bom? E graças a Deus chegamos a 2021, primeiro vídeo de 2021, hein? Um abraço a todos e fiquem com Deus.